Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, mantende um bom entendimento uns com os outros, não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível, e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não façais justiça por vós mesmos, mas dai lugar à ira divina, pois está escrito: a mim compete fazer justiça, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Leitura, sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha e seguiram-no grandes multidões. Aproximou-se um leproso que se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma palavra tua e meu criado ficará curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E se digo ao meu servo, faz isto, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: Em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, aconteça como creste. Naquela mesma hora, o criado ficou curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na epístola de hoje, São Paulo Apóstolo nos recomenda, com uma particular insistência, a virtude da mansidão. O apóstolo parece querer ver particularmente essa virtude brilhar na vida dos cristãos. Então São Paulo diz na epístola de hoje: Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Então São Paulo se refere aqui também a fazer bem aos pagãos. E ele continua: se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. São Paulo, é claro, ele diz quanto depender de nós. Isso mostra que devemos fazer um esforço sincero para conservar a paz onde quer que estejamos, e isso agrada a Deus. Obviamente não conseguiremos sempre evitar as dificuldades decorrentes, sobretudo da hostilidade ao catolicismo. Mas, enquanto depender de nós, devemos viver em paz com todos. Por isso que também na Epístola aos Hebreus está escrito: buscai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade. Então, a paz e a santidade. São Francisco de Sales insiste nisso particularmente, nessa questão de conservar a paz, no ambiente familiar. Em casa, sobretudo tratando-se do marido e da mulher, ele dizia que não se deve colocar mais lenha na fogueira, mas se deve fazer um grande esforço para conservar no lar a paz e a tranquilidade.
Ele chega mesmo a dizer que Deus ama particularmente as famílias que conservam a paz em casa e que Ele reserva bênçãos especiais para as famílias que conservam no lar este laço da paz. Isso quer dizer que se um dos dois perdeu a paciência, o esforço do outro deve ser o de fazer o possível para não jogar mais lenha na fogueira. Antes, fazer o possível, enquanto depende dele, para conservar a paz. Lembremos-nos também do desejo do Sagrado Coração de Jesus, desejo de ver a paz reinar nas famílias, pois uma das promessas que ele fez às famílias que fossem sinceramente devotas de seu Sagrado Coração foi a de dar a elas a paz. Então, se a gente vê as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, uma delas, aos que forem sinceramente devotos do seu coração, se esforçarem de fato para honrar seu coração no lar, uma das promessas é justamente reinar a paz nas famílias. E São Paulo continua nessa epístola aos Romanos: não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Então, é uma ocasião para falarmos da mansidão. Mas como que essa mansidão vai se concretizar de fato? Ela terá particularmente dois aspectos. Devemos, por um lado, ter mansidão para com nós mesmos, particularmente diante das nossas misérias, e devemos ainda ter mansidão para com o próximo. Então, a mansidão para conosco vai se exercer particularmente diante das nossas misérias e fraquezas, pois se exigirá de nós uma certa paciência diante do nosso atraso na perfeição. Acontece que muitas pessoas, vendo que não se livram de seus defeitos, apesar de muito tempo de luta, começam a desanimar no combate, ou começam mesmo a viver um certo dilema. Desanimam por terem desanimado, ficam com raiva por terem ficado com raiva e assim por diante. A consequência disso é que, com frequência, acabam desistindo da busca pela santidade, pela perfeição, pois já desistiram depois de terem experimentado tantas e tão repetidas quedas. E é justamente aqui que está o perigo. Deus, Ele permite, Ele não quer o mal, mas Ele permite que sintamos a nossa fraqueza por um certo tempo. Tempo esse determinado pela sua providência, a fim de que tenhamos uma consciência maior da necessidade que temos de nos apoiarmos nas forças dele e não nas nossas. Em certo sentido, diante de uma queda, não devemos nos impressionar. Muito pelo contrário, devemos antes nos impressionar de não termos caído antes. Então é o que diz São Francisco de Sales: que há, pois, de extraordinário que a enfermidade seja enferma, a fraqueza fraca e a miséria miserável. Obviamente, isso não deve ser pretexto para nos relaxarmos no combate espiritual, pois, como diz o mesmo São Francisco de Sales, o arrependimento de nossas faltas deve ter duas qualidades. Por um lado, a tranquilidade. Então, a pessoa não deve combater seus defeitos de uma forma desesperada, ela deve ter uma certa tranquilidade no combate. Tinha uma forma bem figurada, de São Francisco de Sales de exprimir isso. Ele dizia que nós devemos segurar nosso coração na ponta dos dedos, ou seja, com muita delicadeza. Então, se a gente quer tratar as doenças dele, a gente não deve fazer isso com brutalidade. Devemos fazer isso com tranquilidade, que vai ser justamente o papel da mansidão, mas ao mesmo tempo com firmeza. Não se trata de ser negligente em se corrigir, mas deve ser um combate firme, forte, mas ao mesmo tempo tranquilo. Então, para dar um exemplo disso, certa vez São Francisco de Sales começou a dirigir uma religiosa que tinha qualidades únicas, extraordinárias e que era admirada por todos na cidade de Paris. No entanto, ela não conseguia, apesar de inúmeros esforços,
praticar uma virtude, a mansidão e a paciência. Ela era muito explosiva e as frequentes derrotas dela nesse combate estavam fazendo com que ela desistisse de alcançar a perfeição. Ela conseguia fazer tudo, menos ser calma. O desânimo estava tomando conta dela. No entanto, São Francisco de Sales continua encorajando-a a se exercitar em fazer tudo com doçura e tranquilidade, pois, depois de 2 ou 3 anos, ela iria adquirir essa espontaneidade em agir com doçura. Depois de 2 ou 3 anos de combate, ela iria ver os primeiros resultados. Então aqui podemos ver que o bom humor de um São Felipe Neri, por exemplo, está mergulhado na mais pura verdade. Ele dizia: um dos melhores meios para obter a perseverança é a discrição. Não é necessário querer fazer tudo a um tempo, nem querer ser santo em 4 dias. Então a questão da santidade exige uma grande paciência, né? Devemos ter paciência em adquirir a paciência, paciência em suportar o nosso atraso na perfeição, apesar de buscarmos ela com todas as nossas forças. Em uma carta, São Francisco de Sales diz o seguinte a uma dirigida: tende paciência com todos, mas principalmente convosco mesma. Quero dizer, não vos perturbeis com as vossas imperfeições e tende sempre coragem de vos levantar novamente delas. Não me incomodo de que recomeceis todos os dias. Não há melhor meio para bem aperfeiçoar a vida espiritual do que recomeçar sempre e nunca achar que se fez o bastante. Devemos então lutar com mansidão e com grande confiança na ajuda de Deus. Resta-nos ainda refletir um pouco sobre o nosso trato com o próximo. Obviamente, nossa tendência instintiva é a de pagar na mesma moeda. Se alguém me trata mal, eu vou retribuir na mesma moeda. No entanto, não foi isso que nosso Senhor nos ensinou. Então ele diz no Sermão da Montanha: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Então devemos enxergar nas cruzes uma certa educação de Deus, né? Ou seja, Ele nos educa com frequência por meio das cruzes. Obviamente, as cruzes que suportamos não se resumem a isso, né? Tem outros motivos da sabedoria de Deus em nos dar cruzes, até mesmo para que possamos progredir no seu santo amor. Mas tem um aspecto das dificuldades que Deus nos permite passar que pode ser muito instrutivo a fim de que possamos dar mais valor às nossas cruzes. Então, por exemplo, digamos que estamos dentro de um quarto e tudo está escuro nesse quarto. E nós precisamos muito encontrar alguma coisa, mas por causa da escuridão, a gente não enxerga nada e a gente não encontra aquilo de que precisamos. De repente, alguém encontra uma vela e acende essa vela. Então, antes, aquilo que estava escuro, né, não está mais na escuridão, porque temos a luz da vela, e assim conseguimos melhor enxergar as coisas e encontrar aquilo que estávamos buscando. Mas na nossa vida espiritual acontece algo semelhante. Então, nós queremos progredir no amor de Deus, mas tem muitos obstáculos que nos impedem de amar a Deus com mais generosidade, mais perfeitamente. Só que muitas vezes nós não encontramos esse obstáculo. Nós não sabemos o que está realmente nos impedindo de progredir no amor a Deus. Então, o que nosso Senhor faz? Ele nos manda cruzes, que são como luzes que vão nos fazer enxergar qual é nosso ponto fraco. Qual é o obstáculo que está nos impedindo de amar nosso Senhor? Então, às vezes, por meio de uma pessoa muito difícil de lidar, é como se nosso Senhor estivesse nos visitando, mostrando: você quer me servir, você quer me amar,
mas o seu ponto fraco é que você não tem paciência. Então Deus coloca uma pessoa para te mostrar isso, né, que você não tem paciência, então Ele te dá essa oportunidade de combater por Ele. Às vezes também nosso Senhor quer nos mostrar que nós ainda não confiamos como deveríamos na divina providência. Então a gente acha que a gente confia em Deus, a gente acha que a gente confia na sua providência, então Deus quer mostrar para a gente que esse nosso parecer é falso, então faz a família cair numa certa dificuldade. Então as pessoas da família perdem a paciência, começam a desesperar achando que Deus se esqueceu delas, mas na verdade Ele está visitando essa família com a cruz, né, dessa dificuldade, para mostrar para ela que ela precisa aprender a confiar nele de verdade. Então Ele dá essa oportunidade para a família exercer a confiança na sua divina providência. Então o problema é que muitas vezes, quando aparecem as dificuldades, a gente se limita a olhar para o problema, para a cruz, e a gente não sobe um degrau acima. Ou seja, a gente não enxerga a mão de nosso Senhor nessas dificuldades. Porque se a gente parar o nosso olhar sobre o problema, obviamente nós iremos desesperar. Mas nessas dificuldades devemos subir um degrau acima, ou seja, olhar para a mão de nosso Senhor, que quer nosso bem mais do que nós mesmos e nos permite aquela cruz para o nosso bem. E devemos abraçar essa cruz porque nós sabemos que ela vem das mãos de nosso Senhor. Então é interessante porque nosso Senhor enxerga as coisas de uma forma que a gente não enxerga. Como assim? Digamos que uma criança tem problema com doces, né? Um problema de saúde, ela não pode comer muito doce, né? Ou mesmo até pouco, isso já faria mal para a saúde dela, mas ela não tem um discernimento suficiente, justamente por ser muito nova, para analisar que aquilo vai fazer mal para ela. Então ela chega para o pai dela, para a mãe dela, começa a chorar: pai, mãe, eu quero um chocolate, quero um doce, quero um doce, quero um doce. E os pais vão falando para ela: não, não e não. A criança chora, reclama, ela esperneia, faz um teatro, faz uma... enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando, mas mesmo assim a resposta é não. Por quê? Porque os pais sabem que aquilo que ela está pedindo para ela vai fazer mal para ela. Os pais têm uma visão sobre a situação que elas passam que elas não são capazes de ter. Então acontece que Deus tem um olhar sobre a nossa realidade, sobre a nossa situação, que a gente não é capaz de ter, porque nós somos diante de Deus justamente como crianças. Então, se Deus permite certas coisas, é porque Ele está enxergando a situação de uma forma que a gente não está enxergando. Mas se Ele está permitindo isso, é para o nosso bem. Então é interessante, naquele livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso conta uma história de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, logo depois de ter falecido, ela apareceu para uma irmã no convento, uma irmã que conviveu com ela. E ela disse para essa irmã: se eu pudesse voltar para a terra para fazer uma coisa, eu voltaria para sofrer mais, a fim de receber no céu o prêmio que Deus reservou para os que sofrem por Ele. Então, se Deus permite sofrimentos, Ele está realmente pensando no nosso bem e nós devemos confiar na mão da providência. Então, além de nos educar, nosso Senhor, por meio dessas cruzes, nos dá a oportunidade de fazermos com o próximo aquilo que Ele fez conosco. Ainda quando éramos pecadores, diz São Paulo Apóstolo, Ele nos amou e se entregou por nós. Isso quer dizer que em nós nada havia de belo, de agradável. Muito pelo contrário, tudo em nós exigia, em justiça, uma atitude dura de rejeição, uma atitude repreensiva da parte de Deus. No entanto, Ele nos amou e se entregou por nós, ainda quando éramos pecadores. Isso mostra o quanto nosso Senhor nos amou de uma forma gratuita. Quando uma pessoa se apresenta a nós com seus defeitos, podemos dizer que ela também só nos dá motivos para não a amarmos, para nos afastarmos dela, pois nada há nela que seja, por assim dizer, agradável aos nossos olhos. No entanto, é justamente nessas ocasiões que podemos amar o próximo de forma gratuita,
por amor a Deus unicamente. Em outras palavras, nosso Senhor nos dá a ocasião para fazermos com o outro aquilo que Ele mesmo fez conosco. Então, obviamente, não é fácil. É um combate que pode durar 2 ou 3 anos, ou quem sabe, uns 10 ou 15 anos. Que importa? Desde que seja por amor a nosso Senhor, desde que lutemos com tranquilidade e firmeza, sabemos que isso agradará a nosso Senhor e é só isso que importa. Peçamos então a Nossa Senhora que forme em nós, com o auxílio do Espírito Santo, o mesmo coração que nela foi desta forma formado, o coração manso e humilde de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.